eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Oh, nós te louvamos pela tua fidelidade. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permanece fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Ei. Louvado seja Deus. Nós saudamos a toda a igreja com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É uma satisfação para nós estarmos à casa do Senhor, que nós possamos devotar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, dedicando a atenção, voltando o nosso coração para o Senhor em inteireza, e que Ele queira receber a nossa adoração, que seja agradável, que seja boa, que seja perfeita ao nosso Deus. Vamos nos colocar em pé para orarmos ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado e querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos pomos diante de Ti e agradecemos ao Senhor o Teu cuidado, a Tua misericórdia. Agradecemos ao Deus o Teu amor dispensado a cada um de nós. Queira, Senhor, receber o nosso louvor, a nossa adoração, que ela chegue, ó Deus, ao Teu trono de maneira agradável, que seja genuína, ó Deus, verdadeira, e que possamos, ó Deus, ser achados pelos Teus olhos. Queira o Senhor, Deus, aceitar a nossa adoração. Seja, meu Deus, com cada família. Abençoa, Senhor, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Seja com aqueles que estão em seus lares, por alguma razão. Abençoa-os também, Senhor, que essa palavra chegue aos seus corações, que eles possam também, ó Deus, aonde estiverem, adorar o Senhor, devotar ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória a Ti, porque só Tu, ó Deus, é digno de receber todo louvor e toda honra. Queira, meu Deus, estar com os Teus filhos e filhas espalhadas pela face da terra, abençoando-os, ó Deus, cada um conforme a Tua vontade. Seja, meu Deus, com o nosso pastor, seja, meu Deus, com os Teus servos que estão com ele, que for, ó Deus, celebrar a ceia do Senhor, esteja o Senhor ali orientando em tudo, guardando os Teus filhos e dando, ó Deus, a primazia, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Que aqueles irmãos possam alegrar-se e que nesse momento de celebração de ceia possa voltar-se, ó Deus, o coração a Ti, lembrando da Tua bondade, da Tua misericórdia, do Teu grande amor, Jesus. Traz também de volta, em paz, em segurança, que os Teus filhos possam regressar às suas casas com a Tua proteção, Senhor.
Pai amado, querido Deus, recebe essa oração que nós a fazemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos, no Salmo de número 96. Livro dos Salmos, Salmo de número 96. Nós vamos fazer a leitura. Gostaria de fazer a leitura responsiva com os irmãos. Eu estarei lendo os ímpares e os irmãos estarão lendo os pares, de 1 a 10. Salmo 96, versículos de 1 ao 10. Amém, irmãos? Aproveitamos a oportunidade para estar pedindo ao grupo de louvor que já esteja à disposição para daqui a pouco estarmos adorando ao Senhor. Amém, irmãos? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e força. Adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra. Aleluia. Vamos todos dizer em uma só voz o versículo 10. Dizei entre as nações, o Senhor reina. O mundo também se firmará, para que senão ele julgará os povos com retidão. Aleluia. Que nós possamos estar assim, irmãos, com o grupo de louvor, adorando ao Senhor com toda a força, com toda a alegria, colocando diante do Senhor aquilo que nós temos de melhor. Estejamos assim, adorando ao Senhor. Graças a paz, irmãos. Bom é estarmos na casa do Senhor. Bom é louvar o nosso amigo fiel, o Senhor Jesus Cristo, né? Não há maior, não há igual a ti. Essa é a canção que nós vamos iniciar entoando nessa noite. Não há igual a ti.
Vamos continuar louvando com lugar secreto. Esse amigo fiel, a gente precisa estar em todo o tempo buscando com todo o nosso coração. Ele fala: buscar-me-eis e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. Que possamos estar chegando neste lugar secreto, sendo ministrado os nossos corações pelaquilo que o Senhor tem a nos falar nessa noite. Amém? Vamos declarar com todo o nosso coração. Tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, Pai, nós amamos tua presença, Senhor. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Eu confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, envolver com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, envolver com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, envolver com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, envolver com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, envolver com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, envolver com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Amém. Podeis assentar, irmãos. Vou pedir à irmã Leslie que permaneça na plataforma. Irmãos, nós sabemos que o nosso pastor não está conosco nessa noite porque
ele foi à congregação de Água Fria, Ponto Novo, para estar celebrando a ceia do Senhor com aqueles irmãos. Estejamos assim orando pela viagem do nosso pastor e dos irmãos que foram com ele, para que eles estejam ali em paz, em segurança, e retornem também para suas casas em paz e em segurança. Nesse momento nós vamos estar orando ao Senhor pelos enfermos, aqueles que nós já temos conhecimento, que a igreja tem orado continuamente. Então que nós estejamos orando aqui, agora, e em nossas casas, pelo irmão Keké, pela irmã Alieude, pela irmã Wanda, pelo irmão Juarez, pela irmã Antônia Salles, pela irmã Judite. Estejamos orando pelo irmão Lázaro e sua família, para que Deus esteja livrando ele da enfermidade. Estejamos também orando, e eu gostaria que vocês não esquecessem de orar, que foi pedido dele. Estejamos orando pelo pastor Josuel. Pastor Josuel, ele entrou em contato com a igreja, rogando que a igreja estivesse orando pela vida dele, porque ele está atravessando algumas situações e precisa das orações dos irmãos. Graças a Deus, não é nada relacionado à saúde, mas ele pede que a igreja esteja orando ao Senhor. Então nós vamos estar com a irmã Leslie, orando ao nosso Deus, e nós vamos acompanhar a irmã em oração. Oremos. Senhor Deus eterno Pai que estás nos céus, meu Deus, graças te damos, ó Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, ó Pai, para te engrandecer e exaltar somente a ti, que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Pai, nesse momento queremos te, mais uma vez entregar os enfermos, ó Pai, em tuas santas mãos. Sabemos que o Senhor está cuidando, mas não deixamos de pedir, de entregar e de que o Senhor faça toda a tua vontade, meu Pai. Abençoa a irmã Alieude, Judite, ó Pai, o pastor Josué, o pastor Lázaro e família, e todos os outros que eu não vou lembrar o nome agora, mas o Senhor sabe, sabemos que o Senhor sabe de toda a dificuldade que eles têm passado, de todas as dores que eles têm sentido, ó Pai. Sabemos que o Senhor tem o bálsamo de cura para ser derramado na vida deles, ó Pai, para aliviar essas dores, meu Deus. Também quero te pedir pelas famílias que estão passando por esse processo com eles, meu Pai. Vem estar trazendo conforto e esperança, ó Pai, para que eles não venham desanimar, não venham desistir, ó Pai, de descansar em Tuas mãos, ó Pai, porque sabemos que é a única forma que temos de passar pelas aflições é descansando em Ti, porque pelas nossas próprias forças a gente não consegue nada, meu Deus. Então, te pedimos, ó Pai, que o Senhor estamos rogando pela vida deles, meu Pai, esteja com eles, abençoando e restaurando a saúde, ó Pai, para que sejam um testemunho vivo do Teu poder, ó Pai, da Tua soberania sobre as nossas vidas, meu Deus. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, irmãos, levem aí para suas casas esses pedidos, estejamos nos lembrando destes irmãos, amém? Nesse momento, nós vamos aqui dar as boas-vindas aos nossos convidados, visitantes que estão conosco nessa noite. Se vocês sentirem-se à vontade e puderem, fiquem de pé para que a igreja reconheça e que nós possamos dar as boas-vindas a todos vocês. Amém? Então, vamos conhecer os nossos visitantes. Glória a Deus. Aleluia. Como é que a igreja diz, irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus, voltem sempre, que o Senhor fale ao coração de vocês, amém? Nesse momento nós vamos reservar, irmãos, o Minuto EBD, para que estejamos assim, trazendo aí o que as irmãs estão reservando para cada domingo, apresentar aos irmãos. Então vamos estar atentos aí ao Minuto EBD.
aqui para sermos porta-vozes da palavra do Senhor aí fora. Estamos no mês de EBD, essa escola mais preciosa do mundo. Venha participar da EBD. Amém. Glória a Deus, irmãos. Todo mundo desafiado aí, concordando com o minuto da EBD. Aqueles que nos visitam, esteja atento para esse convite. Todos os domingos, das 9 às 10h30, a igreja está reunida no anexo, estudando a boa palavra do Senhor. Convite aí da professora Caroline, que nós possamos estar assim, convidando. E vocês que nos visitam são os nossos convidados para estar juntos, adorando ao Senhor, estudando a sua boa palavra. Salomão, no Provérbio capítulo 9, versículo 10, ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a sua prudência. Na escola bíblica estudamos a palavra de Deus. As sagradas escrituras encontramos instruções para vivermos da maneira que agrada a Deus. Se nós queremos aprender de Deus, devemos estudar a sua palavra. Aos domingos, homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, todos aqui estudando a palavra do Senhor. Uma oportunidade que Deus nos confere para crescermos em conhecimento e em graça e aprendermos da sua boa palavra. Amém? Nós vamos convidar o grupo de louvor mais uma vez, desta feita para nós estarmos ofertando ao Senhor, entregando nossos dízimos e nossas ofertas. Você que nos visita, sinta-se à vontade, é um momento da igreja, é um momento que nós temos para devolver ao Senhor tudo aquilo que o Senhor tem nos acrescentado. Louvado seja Deus por esse momento. Sejamos assim, com um grupo de louvor, adorando ao Senhor e adorando com nossos dízimos e ofertas. Creio que tu és a cura. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser.
Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te bendizemos, Senhor, te exaltamos na beleza da tua santidade, Pai, porque nós não estamos sós. O Senhor está conosco em todo o tempo, há uma promessa sobre as nossas vidas, de que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós te louvamos, Senhor, porque podemos recorrer a Ti, porque podemos confiar em Ti e saber que o Senhor está no controle de todas as coisas, meu Pai. Ó Deus Santo e bendito, recebe, Senhor, as ofertas e os dízimos que foram depositados, Senhor, diante do Teu altar, como prova de fidelidade do Senhor para conosco, Pai. Porque se alguém veio aqui à frente, é porque o Senhor derramou bênção sobre sua vida. Ele teve a oportunidade de devolver o que te pertence, ó Pai. Ó Deus, que Tu possa estar conduzindo a administração dos dízimos e das ofertas, para que o Teu reino seja propagado, Senhor, para que vidas sejam alcançadas pelo poder que há no nome de Jesus. Ó Pai bendito e santo, continua conosco nessa noite, falando aos nossos corações, usando cada um dos Teus servos, ó Deus, como instrumento vivos em Tuas mãos, Pai. Essas coisas eu te oro e desde já te agradeço, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Convido a igreja a se colocar de pé, vamos continuar louvando. Com Jesus é o caminho. Nos últimos dias, muitas vezes, a gente escuta muitas más notícias e isso, muitas vezes, abate o coração. Mas a palavra do Senhor nos diz, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Que essa esperança viva possa estar acesa a cada dia em nossos corações e que possamos estar propagando também para outros que estão próximos de nós e muitas vezes não usufruem dela ainda. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar. Eu irei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, o que eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito
a verdade que o mundo não pode receber, mas Ele habita em nós e estará em nós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Te amar mais, Senhor. Quero 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 te amar mais, Senhor. Te amar mais, Senhor. Quero 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 te amar mais, Senhor. Amém. Talvez assentar, irmãos. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Você quer amar o Senhor? Então é necessário fazer o quê? Guardar os seus mandamentos. Quer amar o Senhor? Guarde os seus mandamentos. É chegado ao nosso conhecimento agora, irmãos, que a irmã Cis está carecendo das nossas orações. Me parece que a irmã Cis teve uma complicação na saúde e carece muito das nossas orações. Eu vou pedir à irmã Meirinha que alce a sua voz, clamando, intercedendo pela saúde da irmã Cis. Amém, Deus. Abençoe, Pai. Glória ao teu nome, Deus. Glória ao teu nome. Amém, meu Deus, é verdade. Te pedimos que o Senhor derrame do teu óleo curador na vida da tua serva, Pai. Que, ó Deus, haja milagre ali naquele lugar, Senhor. Que todas as coisas aconteçam para louvor e glória do teu nome. Deus, a tua palavra diz que a tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Mas a tua palavra, ó Deus, um pouco antes disso, diz que se nós estivermos atentos, ó Pai, portanto, ó Deus, nos faz, Senhor Deus, atentos à tua vontade. Tem misericórdia do teu povo na terra, que possamos crer que o Senhor é de fato o Deus da cura, que o Senhor ainda faz, ó Deus, durante este tempo, mas que o Senhor também deseja curar almas, vidas e atraí-las, ó Deus, para o teu reino. Deus querido, Senhor, que o Senhor esteja visitando ali aqueles familiares também da irmã Cis, acalentando, ó Deus, cada um, que eles venham a te conhecer, aqueles que ainda não tiveram encontro com o Senhor, através da vida da tua serva, Senhor, que mesmo no leito da dor estava sendo agradecida ao Senhor. Nós te louvamos, Senhor, e nosso desejo, Deus, é que o Senhor entre ali naquela UTI, que o Senhor haja de maneira sobrenatural, que o Senhor esteja ocupando aquele leito, Deus, que ela não sofra, ó Deus, males físicos, Senhor. Tem misericórdia, Deus. Nós confiamos, ó Deus, que o Senhor pode em todas as coisas, que o Senhor é o mesmo hoje e sempre há de ser. E nós rogamos
oração da irmã Melina, nós cremos que o Senhor, a vontade dele entrará com providências, então nós estejamos assim descansando no Senhor, que seja feita na vida da irmã Cis, em nossas vidas e na vida de todo enfermo, a vontade do Senhor. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura dos versículos de 1 ao 4. Eu vou pedir aqui aos irmãos licença, vou tirar essa máscara porque eu estou em tempo de infartar. Não sei se os irmãos perceberam, eu já saí 2 vezes aqui, ruim, viu? Não sei porquê, mas eu estou assim, acho que foi o peixe que eu comi. Aleluia, glória a Deus, amém, irmãos? Evangelho de Marcos, capítulo 1, de 1 a 4. Essa palavra que foi cantada aqui e que nós pedimos aos irmãos que recitasse, né? Aquele que me ama faz ou guarda os meus mandamentos. Essa palavra tem assim me perseguido e me incomodado durante muito tempo, porque nós costumamos dizer que amamos o Senhor. Nós costumamos dizer que amamos a Cristo. E quem não ama o Senhor? Mas guardar os mandamentos é outra coisa completamente diferente. E dizer que ama e não guardar os mandamentos é a mesma coisa de querer falar assim, Senhor, eu estou querendo te dar um signal, né? Como diz a palavra aí, no jargão jovial, é querer enganar o Senhor, e o Senhor não aceita. Então ele é muito claro quando ele diz lá em João 14, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, e guardar os mandamentos é fazer a vontade do Senhor. Marcos, capítulo 1, versículo de 1 a 4, diz: princípio do Evangelho de Jesus, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, e pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. Amém, irmãos? Guarde aí no seu coração a palavra: eis que envio o meu anjo à tua face, o qual preparará, guarde no teu coração aí, preparará o teu caminho. E não só preparará, mas ele também convocará aos homens que arrependam-se. Guarda no seu coração, convocará aos homens que arrependam-se, que é o mesmo que endireitem os seus caminhos. Palavra do Senhor, revelada aqui no Evangelho de Marcos, traz para nós profundo ensinamento e muito oportuno para este tempo, não diferente do tempo quando ele foi escrito. Ele é útil em todo o tempo. Mas a nossa geração parece que é uma geração contemplada por algo assim extremamente nebuloso, confuso, que é o distanciamento do homem de Deus, que é a pouca importância que o homem tem dado à palavra de Deus. E isso tem feito com que homens e mulheres distanciem do Senhor de maneira irreconciliável, ou seja, sem possibilidade de aproximação, de reaproximação. Então é para nós, servos do Senhor, um chamado muito importante, um chamado para que nós atentemos aqui para que o Senhor tem reservado. Foi profetizado pelo profeta Isaías que o anjo do Senhor viria diante do Senhor para preparar o caminho, para rogar aos homens que arrependessem ou endireitassem os seus caminhos. Ou seja, foi profetizado que viria aquele que prepararia o caminho para que o Senhor viesse aqui implantar o seu reino. E Marcos vai revelar que veio João Batista no deserto, clamando aos homens que se arrependessem,
que era chegado o reino dos céus. E aqui traz para nós profundo ensinamento, porque primeiro foi profetizado dessa condição. João já havia sido planejado para esta finalidade, para este propósito. Nos planos, nos projetos de Deus, João estava com esse papel específico. Qual papel, irmão Glaucio? O papel de preparar o caminho do Senhor. Como diz aqui, o anjo do Senhor ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ou seja, um projeto para um cidadão, para uma pessoa específica. E essa pessoa era João. E aquilo que foi profetizado cumpriu em João. Mateus vai dizer: apareceu João no deserto, pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. João aqui traz para nós profundos ensinamentos que nós precisamos trazer à memória, nós servos do Senhor. Porque assim como João, nós fomos convocados também para uma missão. Nós fomos chamados para um propósito. Nós não fomos salvos porque merecíamos a salvação. Cristo não se entregou por nós apenas porque merecíamos a salvação, mas para que nós dessemos continuidade ao projeto de Deus, porque muitos precisarão vir ao Senhor. Enquanto servo do Senhor, mesmo na caminhada junto a Deus e à igreja do Senhor, eu tive dificuldade de compreender o nascer de novo. E vejo que o nascer de novo é extremamente necessário. E nós, enquanto servos do Senhor, semelhante a João, fomos salvos para proclamar esse evangelho que proporciona ao homem e à mulher nascer de novo, para que possa ter acesso à salvação. Ou seja, nós fomos chamados para um fim específico e nós devemos fazê-lo. João nos ensina isso. Eu fiz alguns apontamentos aqui acerca dessa característica de João, que é muito importante, porque nós sabemos que ele veio com essa finalidade, mas isso não engrandeceu ele. Isso não fez dele um super ser humano, capaz de enaltecer-se. Isso não fez dele envaidecer-se, pelo contrário, João cumpriu cabalmente com seu papel. E traz para nós ensinos importantes sobre essa característica. Nós vamos entender, irmãos, que João Batista nos ensina a sermos preparadores do caminho do Senhor. Porque assim como o Senhor veio e cumpriu aqui com o seu ministério e pagou o preço para que nós tivéssemos direito à salvação e para que outros tenham direito à salvação, e João foi aquele que veio preparar o seu caminho, as Escrituras também dizem que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Que ele voltará para cumprir com o propósito do seu Pai para o grande e terrível dia do Senhor. E nós precisamos preparar este caminho para que homens e mulheres tomem conhecimento do seu estado de vida e possa, através do conhecimento das Escrituras, caminhar conforme a vontade de Deus. Então nós somos preparadores desse caminho, nós somos proclamadores desse caminho, e nós devemos fazê-lo em tempo e fora de tempo, porque foi para isso que nós fomos chamados, foi para isso que o Senhor entregou-se, e foi para isso que o Espírito Santo nos revelou essa justiça, e nós aceitamos e confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e temos lutado na renúncia do pecado dia a dia. Para quê? Para, como João, sermos preparadores do caminho do Senhor, e não só preparadores, proclamadores de arrependimento. Quando nós falamos em arrependimento, no sentido assim de justiça do homem natural, ele fala assim: me arrepender de quê se eu não cometi erro algum? Se eu não mato, se eu não roubo, se eu sou educado, se eu sou gentil, cortês, se eu sou zeloso, se eu respeito a pais e mães, se eu cumpro o meu papel na sociedade, me arrepender de quê? O homem natural se acha justo. E ele necessita entender que é necessário arrepender-se. E nós somos as pessoas que fomos projetadas com
um intento, um objetivo de preparar o caminho e levar essas pessoas ao arrependimento. Não foram poucos dias que os homens tiveram ministrando o evangelho para mim. E eu tinha características positivas diante dessa sociedade. Eu nunca fui um menino muito levado, um jovem muito levado, e achava justo que eu não tinha esse pecado. E além do mais, sabe, apesar de ter aquele jeitinho brando, ainda mais religioso, pequeno, mas religioso. Aí você achava justo. Era difícil entender que era necessário arrepender-se, porque num conceito deturpado, o homem natural não conhece, mas cabe a nós trazer esse arrependimento à luz, à pessoa, a conhecimento. Então nós somos, como João, preparadores desse caminho. E nós somos, como João, proclamadores de arrependimento. E aí cabe a mim e a cada um de vós sermos o quê? Arautos do Senhor. Sermos anunciadores, sermos atalaias do Senhor. O mundo está aí à iminência da destruição. Não é a destruição da carne, é a destruição do espírito. E são milhares, nós fomos impactados com as mortes da pandemia no mundo. Mas morre gente todos os dias, de todas as formas. E o pecado tem matado bilhões de pessoas e condenado-as ao inferno. Isso é lástima da sociedade. E nós não podemos, digamos assim, agir com naturalidade, sem ser impactado por essa, me perdoe aqui, mas a mais apropriada palavra, essa desgraça que vive o mundo sem Cristo. Entendeu? Então cabe a nós sermos esses proclamadores, esses arautos, esses atalaias do Senhor. Quando nós pensamos em atalaias, estava no cume de uma torre, prontos a anunciar o iminente perigo, a iminente destruição que aquela comunidade, aquele arraial estaria sofrendo, e ávido para noticiar. Nós somos esses atalaias, que Deus nos colocou em lugares altos, para contemplarmos essas coisas e proclamarmos, porque os homens precisam ouvir. E para a tristeza nossa, não são homens de longe, são homens e mulheres de perto. São irmãos, pais, amigos, vizinhos, filhos, cônjuges que estão nessa situação, e nós precisamos ser proclamadores, como João, cumprir com esse papel. João fez, e fez de maneira brilhante, excelente. Tanto é que a palavra descreve que ele é esse anjo que veio preparar o caminho do Senhor e proclamar o batismo do arrependimento. João também nos ensina a sermos humildes, que se dedica a cumprir o seu papel. Ele foi convocado para esse papel e ele o fez de maneira brilhante. E ele nos ensina a fazermos da mesma maneira. Essas pequenas frases aqui, desses primeiros versículos, traz para nós essa profunda reflexão. Obrigado, Dan. Deus lhe conceda a vida longa, saudável, mulher abençoada na sua vida, prosperidade e tudo mais. Então, irmãos, em saber que representamos aquele que é maior. Nós não estamos aqui representando a denominação apenas que fazemos parte. Nós não estamos aqui representando aquilo que nós acreditamos apenas. Nós estamos representando aquele que é maior, que é superior, que é Senhor. Que João chega a dizer que não era digno de desatar a correia das suas sandálias. João tinha discípulos, João tinha seguidores, e muitos homens achavam que João era um profeta assim, diferenciado, e poderia querer trazer uma divisão em relação ao reino, e ele poderia pleitear isso, dada a dedicação ao zelo dele, mas ele não fez, porque ele sabia que ele foi chamado ali para representar, para proclamar, para preparar o caminho. João foi humilde e traz para mim e para você esse sentido de humildade. Nós precisamos ser humildes por aquilo que nós fomos chamados e reconhecermos que nós devemos dedicar para cumprir esse papel que nos foi reservado, em saber que representamos Jesus Cristo,
Nós somos proclamadores do Evangelho de Jesus Cristo. Não é qualquer evangelho. Daquele que veio para salvar o mundo, para libertar o homem pecador, para transformar a vida, que transformou a minha vida, transformou a vida de cada um dos senhores e tem transformado vida pelo mundo afora. Quando você se deleita a ouvir testemunhos, e eu ouvi muitos testemunhos quando estive com Gideões Internacionais, é muito poder da parte de Deus, da multiforma que Deus age para transformar, para salvar, para libertar. É impressionante. O Evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, disse Paulo, e nós não podemos nos envergonhar dele e nem duvidar. Nós estudamos a semana passada sobre o Evangelho e tratava dessa realidade. Então nós precisamos fazer isso, e lembrando que ele é superior, que nós não somos dignos de desatar a sua sandália. Então a importância, por mais eloquente que você seja, por mais educado que você seja, mais burilado que você seja, ou mais referencial que você seja na sociedade, não é suficiente para você enaltecer se você representa alguém muito maior, do qual você e eu não somos dignos de desatar as suas sandálias. João nos ensinou a sermos humildes, e ele foi em todo o tempo. João também nos ensinou que nós fomos comissionados a uma missão importante. Cada um de nós aqui fomos comissionados a uma missão importante, da qual vidas dependem de nós. Uma consciência pesa em mim quando eu tiro essa máscara. Sabe por quê? Porque eu posso estar infectado e transmitir essa enfermidade a outro. Isso é zelo, isso é cuidado. Vidas dependem da gente está fazendo esse cuidado. Com o Evangelho de Jesus Cristo é muito mais importante do que isso. Vidas dependem de nós. Porque a pandemia, ela pode vir lhe empatar, lhe impedir de alguma coisa, até ceifar a sua vida, mas ela ceifa a carne. E a Bíblia diz que nós não devemos temer aquele que mata a carne. A pandemia, a enfermidade, ela mata a carne, mas devemos temer aquele que pode matar o espírito. Então, vidas dependem de nós, porque os homens precisam ouvir dessa verdade. E como João, nós devemos fazê-lo. Por isso, devemos nos empenhar e nos dedicarmos para cumprirmos com o que o Senhor nos comissionou. Lembra que nós vimos a semana passada, Mateus 28, de 18 a 20? O que foi que ele nos comissionou? Vamos voltar lá, Mateus. Volta só uma página na sua Bíblia aí. Mateus 28, versículo 18 a 20. Olha o que Jesus traz para nós enquanto igreja. Glória a Deus. Diz assim o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, Jesus ressurreto aparece agora aos seus servos e os comissiona, dizendo, chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação de séculos. Quando eu estive pensando sobre isso aqui, Jesus ressurreto, ele revela para os seus discípulos que é-lhe dado todo o poder. É-lhe dado todo o poder. Onde? Nos céus e na terra. Sabemos que a realidade social dessas pessoas em Jerusalém e em Israel não muda com a situação da ressurreição de Cristo. Eles continuavam subjugados a Roma, eles continuavam passando fome, eles continuavam sendo perseguidos, eles continuavam padecendo necessidade. E o que é que Jesus faz? Jesus, com todo o poder nos céus e na terra, vou ceifar a dor, o sofrimento dessas pessoas, vou ceifar com essa tirania de Roma, vou ceifar com essa falsa religião. Não, Jesus não faz nada disso. Não interfere nessas coisas. Elas continuam acontecendo, a perseguição continua. Tempos depois, as ruas de Jerusalém chegam a ser tochas humanas de servos e servas do Senhor sendo queimadas em praça pública por deleite de imperadores romanos. Por que Jesus não fez? Porque não era o objetivo de Jesus cessar essas coisas. O objetivo de Jesus não era temer aquele que mata a carne, mas era trazer o homem vida. Vida.
abundante, não perecer. Por isso que ele diz: ide por todo mundo, ensinando, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tem horas que aqueles pregadores pentecostais me dá vontade de ser igual, sabe? Dar um cai e pulo aqui. Porque essa é uma realidade que mexe com a gente, sabe, irmãos? Essa é uma realidade que mexe com a gente. A gente tem medo de tudo e de qualquer coisa. E às vezes a gente clama por proteção de todos os lados. Mas Jesus quer que a gente viva isso aqui, ó. É proclamar esse evangelho, é tornar-o conhecido. E João veio e fez isso, e Jesus quer que nós façamos isso. Jesus nos ensina a irmos e levarmos esse evangelho, proclamarmos esse evangelho, ensinando a esses homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens, a guardar todas as coisas que ele, Jesus, tem nos mandado. E lembra ele para conosco, que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. João conhecia que ele foi separado para um propósito muito maior, que vidas dependiam dele, e ele o fez. E nós aprendemos com João que devemos ser semelhantes. Devemos viver essa realidade. Arrependimento antecede o encontro com o Senhor, que o caminho foi preparado. Presta atenção, igreja. Arrependimento antecede o encontro com o Senhor, que o caminho foi preparado. Primeiro veio João para preparar o caminho. Jesus estava vindo logo em seguida. E depois que João proclama, que João anuncia, chega Jesus. O evangelho que nós lemos aqui de Marcos vai dizer o seguinte no versículo 14, capítulo 1, versículo 14. Vai dizer: e depois que João foi entregue à prisão, olha que coisa fantástica, e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, fazendo o quê? Pregando o evangelho do reino de Deus. Pregando o evangelho do reino de Deus. E dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Percebeu, igreja? Nós fomos chamados para preparar, e o arrependimento antecede o encontro com o Senhor, que o caminho foi preparado. Nós estamos preparando o caminho para que outros se encontrem com Jesus. O caminho foi preparado para que nós nos encontremos com Jesus. Antes de nós vieram outros, e virão outros depois de nós, até que o Senhor volte para buscar. E é uma realidade, o Senhor voltará para buscar a sua igreja. E Ele voltará em uma circunstância terrível. Aqueles que não estiverem inscritos no livro da vida viverão momentos terríveis. Não terá mais solução, não terá mais conserto. Aqueles que partiram sem Cristo, sem salvação, não terá mais conserto. Não adianta vela, não adianta celebração religiosa nenhuma, não terá mais conserto. Então nós precisamos viver isso. O evangelho, igreja, nos foi entregue. Ele nos anuncia, o evangelho nos foi entregue. Ele nos anuncia a forma maravilhosa com que o homem foi formado. Gênesis diz a forma maravilhosa com que o homem foi formado. O evangelho também diz o modo terrível, assombroso, que o homem caiu desobedecendo ao Senhor. Está lá também em Êxodo, ou em Gênesis, dizendo como o homem desobedeceu ao Senhor, da maneira terrível que foi. O evangelho nos revela a condenação que estava reservada ao homem e à humanidade. Também está lá em Gênesis. O mesmo evangelho que nos anuncia a criação, a forma maravilhosa como nós fomos criados, ele revela a forma terrível que o homem caiu desobedecendo a Deus, e ele revela a condenação terrível que está reservada a todo homem e a toda mulher. E também o evangelho vai trazer para nós, você sabe o quê? O extraordinário plano do Senhor para salvar e resgatar toda a humanidade. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Esse é o evangelho que nós seguimos. Essas são as sagradas escrituras que estão em nossas mãos. Ela revela isso. Não foi homem,
Não foi autor algum, mas foi o próprio Deus. É o nosso dever, conhecendo dessa realidade, torná-lo conhecido aos homens, pois sem o evangelho todos estarão perdidos e condenados. Presta atenção, sem o evangelho, seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão, seu amigo, seu vizinho, seu conhecido, seu inimigo, sem o evangelho estará condenado e condenado ao inferno. É uma realidade. Isso é coisa de lunático, de fanático. Não é. É a realidade do evangelho de Cristo. E Paulo fazia, por isso que Paulo dizia, não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, ou seja, não tem nacionalidade, não tem intelectualidade, é o poder de Deus para salvar. E o interessante é que o evangelho de Cristo, ele salva de maneiras extraordinárias, ele salva com uma palavra, ele salva com um texto, ele salva depois de uma vida inteira sendo batida e rebatida naquele homem ou naquela mulher, até ele encontrar-se com Cristo e reconhecer. E nós devemos fazer, você sabe por quê? Porque o homem precisa saber, está lá em Gênesis 3,17, por causa do pecado de Adão, toda a terra se tornou maldita. Por causa do pecado de Adão e Eva, toda a terra se tornou maldita. Está lá escrito, o Senhor, no diálogo com Adão, Eva, e a serpente disse, por causa de você, toda a terra tornar-se-á maldita, disse para Adão. E é uma realidade. Romanos 6,23, Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Romanos 3,23 vai dizer, todos os pecados separados estão da glória de... Todos os pecados separados estão da glória de... Não há aqueles que estejam fora desse contexto. Fui formado em pecado, gerado em pecado, dizia o salmista. Por quê? Porque ele sabia dessa revelação. E o inimigo de nossas almas continua a querer engodar todo homem, levando para se distanciar dessa realidade. Cabe a nós proclamarmos que é necessário o homem arrepender-se, deixar o seu pecado, abandonar o quê? Abandonar o que o separa de Deus. Abandonar o que o separa de Deus. Abandonar o que o separa de Deus. Tem coisas que nos separam de Deus. E as coisas que nos separam de Deus, Paulo aos Gálatas diz lá, no capítulo 5, 19 a 21, das obras da carne. E os homens precisam entender que essas práticas, esses hábitos, os separam de Deus. Deixar claro que não é a religião ou boas obras que garantem salvação. Deixar claro para todo homem que não é a religião nem boas obras que garantem a salvação. Nós vimos isso a semana passada com muita contundência e muita clareza. Cabe a nós levarmos essa palavra a homens e mulheres em tempo e fora de tempo, para que possamos salvar o número máximo de pessoas. Proclamar que é necessário nascer de novo. Nós vimos lá em João 3,23. E que nascer de novo não é reconhecer que que nascer de novo é reconhecer que Jesus é o unigênito Filho de Deus, conforme João 3,16 a 21. É necessário nascer de novo. E nascer de novo é reconhecer que Jesus Cristo é o unigênito Filho de Deus, que veio para salvar o mundo. Isso é muito importante, igreja. Você que está conosco aqui, é muito importante estar atento a essa realidade, porque é um fato. Tem um escritor que diz o seguinte, que se o homem nasce uma vez, ele é condenado. Se ele nasce uma vez, ele morre duas vezes. Percebeu? Se o homem nasce uma vez, ele morre duas vezes. Ele morre na carne e ele morre no espírito para a condenação eterna. É necessário nascer duas vezes para ele morrer apenas uma. Aleluia. Achei interessante isso. O homem que nasce uma vez, só nasce uma vez, ele morre duas vezes. Morre na carne e morre espiritualmente. Condenado à condenação eterna. Mas o homem que nasce duas vezes, nasce da carne e nasce do espírito, ele só morre uma vez, que é na carne. Aleluia. Você quer o quê? Você quer morrer duas vezes?
ou você quer morrer apenas uma? Se você quer morrer apenas uma, você precisa entender que é necessário nascer de novo. Nicodemos foi ter com Jesus Cristo e Jesus disse que era necessário nascer de novo. Mas Jesus não estava falando para qualquer um, não. Jesus estava falando com um príncipe, com um especialista, com um estudioso da Torá, com um israelita, um judeu bem qualificado e extremamente bem fundamentado na lei. Mas Jesus olha para ele e diz: amigo, apesar de toda a bagagem, é necessário nascer de novo. Porque se não nascer de novo, não verás o reino de Deus. Vou abrir a palavra de Deus e ler só esse texto aqui, desse diálogo com Nicodemos. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, que é mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Primeiro, ele acha que Jesus é um mestre, mas que Jesus não é o Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus, o Messias prometido para libertar Israel e toda a humanidade. É a primeira falha dele. Ele vê que Jesus é mestre, mesmo sendo simpático e notando ali os feitos de Jesus. Aí Jesus fita o olho nele, sabe? Fita o olho nele, que tira dele toda a roupa e desnuda tudo dele e diz assim: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João nos ensinou a sermos humildes. A humildade de espírito faz com que nós vejamos a Deus. E ver o reino de Deus é quando você tem essa humildade, nasce de novo e o Senhor revela esse reino de Deus. Você e eu, quando estamos nos dedicando à vida em fidelidade ao Senhor, vemos o reino de Deus. Quando nós nos despimos e aceitamos a Cristo como nosso Salvador e arrependemos do nosso pecado, passamos a ver o reino de Deus. Não é preciso morrer para você ver o reino de Deus. Jesus já trouxe o reino de Deus e nós vivemos esse reino de Deus. Porque se fôssemos como Nicodemos, não veríamos o reino de Deus, porque não entenderíamos o que é nascer de novo. E não só crer, mas guardar e obedecer aos seus mandamentos. Ou seja, é necessário nascer de novo, reconhecendo que Jesus Cristo é o unigênito do Filho de Deus, e não só crer, mas também obedecer e guardar os seus mandamentos, conforme a canção que nós cantamos. João 14, versículos 21 e 23, vai dizer, João 14, olha o que diz o Evangelho de João acerca disso. Isso é muito importante. Uma vez eu fui pregar para um amigo meu, ele disse assim para mim: só você é salvo? Só você serve a Jesus Cristo? Todos nós outros servimos ao demônio? E eu me emudeci, eu fui sensível a ele naquela hora, não soube dar uma palavra, porque ele me confrontou, sabe, me deu uma estocada, e eu me senti arrogante naquela hora, mas não é. Olha o que João revela aqui, citando Jesus. João 14, versículo 21, diz, Jesus, palavras de Jesus: aquele que tem os meus mandamentos e o quê? Este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de quem? E eu o amarei e me manifestarei a ele. O versículo 23 vai dizer: e Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele o quê? Aleluia! Ou seja, não basta só conhecer, não basta só reconhecer, é necessário guardar, e esse guardar aqui é obedecer. Obedecer o quê? Todos os seus mandamentos, todos os seus ensinamentos, aleluia. Então nós precisamos fazer com que o homem entenda que nascer de novo é reconhecer que Jesus Cristo é o unigênito Filho de Deus, que não há salvação fora dele. Que não é só isso, mas guardar os seus mandamentos e obedecê-lo. Que somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo. O mesmo texto que nós lemos lá, que diz que o salário do pecado, que todos os pecados separados estão da glória de Deus, ele vai dizer que fomos justificados o quê? Gratuitamente, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, nós estávamos condenados, separados, mas pela misericórdia e pela graça do Senhor, nós fomos resgatados. Como João, precisamos ter humildade e ousadia para proclamar essas verdades.
que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o mesmo versículo que diz que o salário do pecado é a morte, ele conclui dizendo, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por quem? Por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E nós precisamos fazer e anunciar, irmãos, esta realidade. Nós precisamos anunciar a realidade, você sabe que igreja? Que Jesus Cristo é o Senhor prometido que esmagaria a cabeça da serpente. Lá no princípio da criação, quando houve aquele embaraço lá que trouxe maldição à terra, ali já foi prometido que Jesus Cristo seria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis 3,15. Nós precisamos anunciar que Jesus Cristo é o unigênito Filho de Deus, anunciado em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos que proclamar essa verdade e levar isso. Que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há homens até hoje sacrificando animais, achando que isso vai perdoar os seus pecados, e não perdoa. Jesus Cristo foi o último sacrifício. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O próprio João, quando Jesus passava, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? O que é que João nos ensina com essa atitude? Que nós devemos reconhecê-lo como esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como aquele prometido que vai vir para esmagar a cabeça da serpente. Nós não podemos ter dúvida disso. E vai dizer também, e nós também precisamos trazer à nossa memória que Jesus Cristo, como diz João 6,35, Jesus Cristo é o pão da vida. Alimenta, sem pão o corpo sucumbe, o corpo morre. Nós precisamos de Jesus Cristo para nos manter vivo, como um pão alimenta o corpo. Isso é importante. Jesus é a porta das ovelhas, João 10,7. É muito interessante pensarmos na porta da ovelha, sabe por quê, irmãos? Porque no Oriente, aonde aqueles pastores levam as suas ovelhas, em meio àquele lugar inóspito, eles criam aquilo que guarda a ovelha, como é o nome? Curral. Eles fazem currais, ou de pedra ou de madeira, e não tem porta. A porta é o pastor das ovelhas. E Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Porque fora daquele curral que Jesus é a porta, há perigo, há morte, há espreita, há destruição. Mas naquele curral está todo mundo protegido, guardado. E Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. Fora de Cristo não há salvação, fora de Cristo não há proteção, fora de Cristo você é uma presa apropriada para ser abatida. É muito importante trazer isso à memória e nós precisamos proclamar isso ao mundo. E João fazia isso com relação a Jesus Cristo e nós devemos fazer isso. João 10,7 diz sobre isso. João 10,11 vai dizer que Jesus Cristo é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Nós precisamos tornar Jesus Cristo conhecido como esse bom pastor. Sabe, irmãos, tem homens e mulheres enganados aí, seguindo a gurus e tantas outras coisas, suscetíveis à destruição. E nós precisamos fazer com que os homens entendam, e eles só entenderão isso por meio desse evangelho que revela tudo isso. E esse evangelho é poder de Deus. Repete comigo. Esse evangelho é poder para quê? Tanto do judeu quanto do grego. Ou seja, meu marido é difícil, não é não. Se ouvir o evangelho, ele pode salvar-se. O meu filho é isso, o meu vizinho é aquilo, não é não. Nós precisamos proclamar esse evangelho e sem criar novidade. É a proclamação do genuíno evangelho de Deus, que esse é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu quanto do grego. Nós precisamos anunciar, irmãos, que Jesus Cristo é a luz que veio ao mundo para que todo aquele que nele creia não permaneça em trevas. Jesus Cristo é a luz que veio ao mundo para clarear o homem, tirá-lo das trevas. Eu dizia a você que não compreendia, eu vivia em trevas e não sabia. E muitas vezes homens e mulheres estão em trevas e não sabem. E as trevas estão tomando conta da pessoa e a pessoa não percebe. Até o dia que Jesus Cristo se revela e ela aceita o Senhor e começa a ver com os olhos do Senhor. E você começa a ver naturalmente o que é trevas que você vivia e que estava destruindo a sua vida e que lhe levaria à destruição.
Por isso que mulheres e homens pagam preços caríssimos em oração pelas suas famílias, filhos, mulheres, irmãos e mães, porque temem que eles sigam sem salvação, partam sem salvação, tenham suas vidas ceifadas sem salvação. A pandemia, como eu disse, ela destrói a carne, assim como a violência, os acidentes de trânsito, o câncer e tantas outras enfermidades. Mas o pecado destrói a carne e destrói o espírito. E nós precisamos proclamar o Evangelho de Cristo, que é esse que nós estamos aqui proclamando, para que os homens entendam e permitam ser salvos por ele. E para finalizar, nós precisamos anunciar, sabe o que, irmãos? Que Jesus Cristo, aleluia, é o caminho, a verdade e a vida que nos leva ao Pai. Como João, nós precisamos preparar o caminho. Como João, nós precisamos proclamar esse Senhor. E como João, nós precisamos fazê-lo em tempo e fora de tempo. João não tinha sua vida por preciosa, assim como os discípulos do Senhor. Nós também devemos não ter nossa vida por preciosa, mas o Evangelho de Jesus Cristo por lugar alto em nossas vidas e proclamarmos, porque Ele, como disse Paulo, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é a religião. Homens estão enganados achando que é. Nasci e vou morrer nela. Nasceu uma única vez e vai morrer 2 vezes condenado. Não são as suas boas obras que fazem. Não é o homem ser ético socialmente que faz ele ser salvo. Não é. Quem faz ele ser salvo é reconhecer o seu estado e reconhecer em Cristo Jesus a pessoa que nos liberta, que nos salva, que nos transforma, e ser proclamador desse Evangelho. Hoje a igreja estudou sobre membresia e verificamos o que é membresia. Que sejamos essa membresia e que essa membresia saia desses 4 cantos e vá evangelizar o Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos medo do que o homem pode nos fazer, né? Mas quando a igreja de Jesus Cristo esteja apertada e esteve sobre chicote e sob domínio, foi onde a igreja cresceu, onde o Evangelho foi divulgado. Às vezes a gente precisa disso, de pressão, para sair desses 4 cantos e irmos aos 4 cantos do mundo, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, proclamando as boas novas. Que Deus nos conceda essa graça. Que você que veio aqui a nós também possa refletir sobre essa verdade e entender esse chamado e permitir que Jesus Cristo adentre em sua vida, deixando o conceito de lado ou preconceito e partindo para o conceito da palavra. Desconsidera o que eu falei e vai para a palavra. A palavra vai revelar o que é servir a Cristo e andar nos caminhos dele, o que é salvação e o que não é. E nós precisamos, se não fosse, nós não estaríamos anunciando. Mas e o homem precisa entender que Deus, igreja, abençoe a cada um. Que você olhe para o seu ente, que ainda não tem a Cristo como Senhor, mas que se acha no caminho, mas não é o caminho, e nem a verdade, e nem a vida que leva ao Pai. E anuncie para ele, esse Senhor que é o caminho, a verdade e a vida. E o Senhor estará conosco todos os dias e nos dará autoridade e condição de vermos homens e mulheres sendo salvos pelo poder de Deus. Amém? Vamos ficar em pé para orarmos ao Senhor. Agradecemos a Deus pela oportunidade, agradecemos a Deus pela misericórdia, pela bondade, agradecemos a Deus por essa revelação e que ela mature em nossos corações, em nossas vidas, e nós sejamos instrumentos do Senhor, que essa pandemia cesse, que nós possamos ficar na casa de Deus sem preocupação de horário e façamos, com ousadia e alegria ao Senhor. Amém, irmãos? Não se contente com 15 minutos, não se contente com meia hora, se contente estar diante do Senhor e clame ao Senhor para que isso seja revestido e para que o Evangelho do Senhor alcance homens e mulheres. Agora, se você não tiver o desejo no seu coração, Deus não vai atender. Você sabe por quê? Porque você quer ainda que reduza mais, você quer que caia de 1h30 para meia hora. E Deus sabe o coração do homem. Que Deus assim nos abençoe. Pai amado, querido Deus, em nome de Cristo Jesus nós oramos e agradecemos. Agradecemos ao Senhor por esta revelação. E pedimos ao Pai que o Senhor queira nos abençoar com essa palavra, a ponto de proclamarmos ela em tempo e fora de tempo, com naturalidade,
mas com ousadia, poder e autoridade em teu nome. Para que homens e mulheres, ó Deus, possam conhecer o teu evangelho. Esse evangelho que é poder de Deus, que tem capacidade de salvar o homem a todo que crê. Abençoa, ó Deus, para que cada um de nós sejamos esses proclamadores. Abençoa, ó Deus, cada homem, cada mulher, cada família aqui na tua casa. Concede aos teus filhos, ó Deus, a graça de andar em tua presença e fazerem a tua vontade. Abençoa, Deus, a todos. Conduz aos seus lares, ó Deus, em segurança. Guarda, protege, ó Deus. Livra, Deus, de todo mal. Protege os teus servos e servas, ó Deus, e filhos dessa enfermidade maligna que tem assolado a humanidade, mas que haja no meio do teu povo louvor contínuo, ó Deus, para reconhecer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Seja com a nossa cidade, ó Deus, trazendo paz, tranquilidade, prosperidade, e sobretudo, ó Deus, que homens e mulheres se arrependam e reconheçam Jesus Cristo como unigênito Filho de Deus. Nos conceda, ó Deus, uma semana na tua presença e que possamos louvar a ti em tudo. Em nome de Cristo Jesus, teu Filho, nós oramos e agradecemos. Amém. Após a oração silenciosa, nós estaremos assim nos despedindo.